Olá, queria conversar com hoje a respeito de dois pontozinhos, falando de um livro, Crime e Castigo, lá do Dostoiévski. E a pergunta é: existe alguém que está acima da lei? Então, na verdade, o livro dele ele é muito menos um romance policial e mais um estudo profundo sobre a consciência, a culpa, a moral e principalmente os limites do poder, não só do Estado, como limites do poder individual, tá? A história, na essência, na verdade, é um estudante, né, que ele é pobre em São Petersburgo, e ele desenvolve uma teoria meio perigosa, tá? Que é o seguinte: existem duas classes de pessoas na sociedade: as pessoas ordinárias, que devem obedecer às leis, e as extraordinárias, que podem violá-las, não é isso? Tranquilamente, sem que isso lhe cause um problema maior, até porque, na teoria dele, se a pessoa fizer um mal, mas para um bem maior, isso seria aceitável. Ele até cita no livro, né, isso, na história dele, a lógica do Napoleão, né? Que na verdade a lógica é uma lógica utilitarista, né? Se o resultado do que ele faz é grandioso, o crime se justificaria. Aquela história, né? Se eu mato uma pessoa, sou assassino. Se eu mato em massa, eu sou um redentor. E ele, no filme, para testar a sua própria grandeza, ele assassina uma pessoa ordinária. No caso é uma agiota, né? Isso, que ela é meio inútil na sociedade e ela é exploradora também, né? E aí a questão do filme não é se ele responde por esse crime ou não, né? Não é a questão do processo judicial, mas é efetivamente o que acontece depois. E o verdadeiro castigo que acontece com ele não é porque ele é destruído ou processado, investigado pela polícia, mas aquilo que acontece como algo mais forte. O que é? No livro gera nele uma paranoia constante, um isolamento social, delírios e principalmente, gente, essa necessidade inconsciente de confessar a perda da própria propriedade que ele tem, né? Então o Dostoiévski, nesse livro, ele trabalha, né, isso, a capacidade que a pessoa tem de mostrar que ele é um ser humano não apenas emocional, mas também um ser humano racional. Essa consciência moral, ela passa a atuar como a lei interna, né? Então o ponto principal do romance é, né, que nos fala muito, o castigo ele começa antes de uma condenação judicial. E eu começo a fazer essa pergunta para já respondê-la. Quem faz muito mal à sociedade, mesmo achando que está acima da lei, ele vai ter o castigo? Então como é que a gente chega nisso, tá? Para a teoria. Alguns homens têm direito de ultrapassar a lei. Qual é o resultado prático disso, tá? O crime não torna a pessoa grande, não produz um benefício real para essa pessoa, pode destruir a sua paz mental, e ele no fundo, ele sabe que ele é moralmente menor e não maior. Então Dostoiévski, ele mostra que a ideia do homem acima da lei, ele nasce na verdade de um grande orgulho intelectual e não de uma realidade humana. Já percebeu como é que isso vem muito da arrogância? Não existe nenhum homem mais honesto do que eu, talvez Jesus Cristo. Você já ouviu alguém falando sobre isso? Não é isso? Então a ideia qual é? Existem pessoas que estão acima da lei? Do ponto de vista moral, não. Porém, o livro ele fala que existem 3 níveis de resposta. Eu tenho aquela lei psicológica, não é isso? Que ninguém escapa do julgamento interno. Quando ele vai dormir, ele fala o seguinte: cara, eu sou um grande mentiroso. Segundo é a lei moral. Quando ele quer se colocar acima das outras pessoas, ele corrompe o próprio indivíduo, sendo possível, inclusive, corromper toda a sociedade. Essa exceção moral que ele gera com isso é o início de uma desumanização. E terceiro é a lei social. Quando alguém se declara acima da lei, abre-se uma porta, gente, vê se toca o teu coração, para tirania. Isso gera a possibilidade de violência ideológica contra os seus inimigos, uma justificativa para qualquer atrocidade. Essa lógica aparece em regimes totalitários e em líderes que se consideram acima da lei. Será que isso não toca teu coração, não? E eu vou dizer algo ainda mais duro ainda. É muito perigoso, e o maior perigo não é aquele criminoso comum, mas é aquele criminoso intelectual. Aquele criminoso que acredita efetivamente
ter o direito de fazer o mal por uma causa superior. Na verdade, gente, essa é uma crítica direta ao elitismo moral, tá? E ao messianismo político. Aquele fala, aquela pessoa que diz que é o pai dos pobres, aquela pessoa que diz que eu estou fazendo isso para um bem maior, para evitar um golpe de Estado, para evitar um ato antidemocrático. Vamos tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ser extremamente perigoso. Meu nome é André Queiroz, me segue aí no Instagram, segue o meu canal aí. Forte abraço a todos.